Bom, prezado professor Dr. Maximilian Lupe, membros da banca, Tiago Lúcio e convidados, quero apresentar a vocês os principais resultados do meu trabalho de mestrado, cujo tema é a construção do mosaico de imagens aéreas em plataformas heterogêneas para aplicações agrícolas. Será apresentado uma pequena introdução, considerações teóricas, materiais e métodos, resultados e discussões e a conclusão do trabalho. Introdução. Hoje a tecnologia tem se expandido para diversas áreas no mundo inteiro, diversas áreas de aplicação, seja elas aplicações bancárias, aplicações financeiras, aplicações em automóveis, aviões, aeroportos e agricultura, certo? Então, para a agricultura, que é o contexto que esse trabalho está inserido, ela traz uns benefícios grandes porque visa a facilitar a vida das pessoas que trabalham no campo, certo? Seja redução do trabalho braçal, seja trazer um conforto, alguma coisa desse tipo. Para o agricultor que compra toda essa maquinária, a tecnologia e coloca os funcionários a trabalhar, traz a maior lucro, né? Porque em menos tempo ele pode colher mais coisas daquilo e melhorar a qualidade dos produtos. As principais áreas de desenvolvimento de tecnologia para a agricultura foca-se para a gestão de fazenda, assim como você tem toda a parte de ERP para a gestão de empresas e tal, também tem a parte de gestão de fazendas, agricultura de precisão, que envolve desde robótica, drones, entre outros, sensores, você precisa desenvolver novos sensores para que seja captado umidade de solo, entre outras coisas, até sensores para a câmera também que entram nessa parte. Irrigação inteligente, você não pode causar um estresse hídrico nas plantas, e coletar dados de animais, saber se o animal ele vive mais em planícies, vales, brejos e entre outras tecnologias, tá? Esse trabalho ele está dentro da agricultura de precisão, que na verdade a agricultura de precisão visa você analisar as propriedades do solo, as variações que ocorrem nele, e para isso é muito utilizado aviões ou vantes, certo? Você tem uma das duas opções para utilizar isso daí. Como é que você tem um ganho fazendo isso? Vamos supor que eu quero registrar uma área grande de fotografia. Para isso eu tenho duas opções, eu posso fazer um voo mais alto ou um voo mais baixo, certo? Então tudo vai da precisão que eu preciso. Se eu fizer um voo mais alto, eu posso tirar menos fotografias e ter uma precisão um pouco menor. Se eu quero uma precisão maior, eu faço um voo mais baixo e registro todas as fotografias que relacionam àquela área. Após registrar essas fotografias, eu preciso juntar essas fotografias e fazer o processamento necessário que atenda ao que eu estou buscando, seja verificar se tem estresse hídrico, o índice de vegetação, se está sendo atacado por uma praga, se tem falhas na minha plantação. Então, juntando essas imagens, eu tenho a imagem do todo, certo? Como o drone ou o veículo reutilizado para registrar, ele faz um caminho vertical, ele vai, volta, você sempre tem movimentos na imagem, como o próprio exemplo dessa imagem que está aqui. Você vê que em determinados pontos, tipo aqui, é uma deformidade da onda, que o drone, o fato dele fazer esse movimento aqui, registrou isso em momentos diferentes, em posições diferentes. Então toda a cena às vezes pode mudar, dependendo do tipo de ambiente que você está registrando. Bom, construir mosaicos de imagens aéreas não é uma tarefa tão simples, ela é complexa para o computador
porque exige um alto esforço computacional. Às vezes você pode levar horas para terminar todo esse processo devido a duas técnicas: a extração e combinação de características, que faz parte do processamento digital de imagens, e do bundle adjustment, que faz parte da visão computacional. Tendo essa demora, às vezes pode tornar tardia a decisão do agricultor, porque, só um exemplo, ele quer investigar se tem uma praga na plantação dele. Então você precisa de um diagnóstico mais rápido, senão a proliferação dessa praga pode ser rápida e não dá tempo de você salvar alguma coisa disso. A computação heterogênea, ela ela traz ganhos consideráveis com relação a isso. Pode trazer ganhos consideráveis porque o fato de você dividir o processamento para diversos dispositivos, você consegue diminuir esse tempo, e essa tecnologia também você consegue embarcar. Então você consegue colocar isso em um Vant, um veículo aéreo, um robô, para que o processamento comece imediatamente. Assim que você registra a foto, já começa todo o processo. Tá? O objetivo desse trabalho é apresentar uma nova abordagem para a construção do MIA, o mosaico de imagens aéreas, com auxílio de uma plataforma heterogênea para realizar os cálculos de forma paralela, trazendo velocidade na tomada de decisão do agricultor. Esse é o principal objetivo do trabalho aqui apresentado. A agricultura de precisão ainda desperta receio nos agricultores, porque eles acreditam que tem um custo elevado, apesar de você investir R$10 mil e esperar que você vai ter o retorno amanhã, ou R$30 mil num Vant, esperar que você vai ter um retorno amanhã. Não é assim que funciona, você vai ter um retorno a longo prazo. Alguns têm medo da própria tecnologia mesmo, têm medo de lidar com ela, encarar de frente, e outros simplesmente não conhecem as vantagens que traz e os benefícios. Considerações teóricas. As considerações teóricas. O modelo de câmera estenopeica, ou câmera pinhole, ele tem como principal função você extrair os dados do mundo, certo? E passar para o lado da câmera. Então, se você tem uma câmera assim, se você quer registrar um objeto aqui, por exemplo, você simplesmente vai mapear todos esses pontos desse poste, por exemplo, para a câmera, tá? Então você vai trazer os dados do mundo 3D para o mundo 2D, que é a imagem. Então, uma das principais maneiras de você fazer é a câmera pinhole. A câmera pinhole ela é dividida em dois parâmetros: os parâmetros intrínsecos, que ele relaciona as coordenadas do ponto da imagem com as coordenadas do sistema de referência da câmera, ou seja, as coordenadas, distância focal, tamanho do sensor. Isso daqui são os parâmetros que vão compor a matriz intrínseca. Tá? Você precisa também saber onde é que está o começo da imagem. Normalmente é o centro, mas mais para frente eu vou explicar que nem sempre vai ser o meio da imagem. Antes de falar do segundo parâmetro que compõe a câmera pinhole, é preciso introduzir esses conceitos em vocês. O primeiro é a translação, que é simplesmente você pegar uma imagem e você deslocar ela para determinado ponto. Simplesmente ela sai. Ela estava aqui e veio para cá. Tá? E para isso, se eu tiver o sensor de GPS acoplado, que é no caso no drone, no Vant, ele já tem o GPS acoplado, eu consigo fazer essa translação utilizando longitude, que vai ser meu deslocamento no eixo X, e a latitude, que vai ser o deslocamento no eixo Y, e a altura vai representar o meu deslocamento no eixo Z, que na verdade é uma transformação de escala. O que é transformação de escala? Você programou todo o seu voo
para acontecer a 100 metros. Só que, sei lá, bateu um vento no seu vante e você deslocou para 110 metros de altura. Você precisa fazer uma correção de 110, você precisa baixar para 100, para que todas as imagens estejam na mesma altura. Para isso você faz esse controle no Z. Tendo essas duas, a segunda informação que compõe o segundo parâmetro da câmera pinhole é a rotação. A rotação também é extraída através de um outro sensor acoplado ao vante, que são os ângulos de rotação. O ângulo ρ, que representa a rotação no eixo X, né? O eixo X é esse aqui, conforme está a imagem. O eixo Y é esse aqui, ou seja, é o vante dá uma guinada para cima, uma guinada para baixo. E o eixo de rotação yaw, que representa a rotação do eixo Z. É isso aqui, né? Nesse ponto aqui. Então você tem X, Y e Z. Os três ângulos de liberdade, os 3 graus de liberdade. E aqui está a fórmula para você calcular cada um deles. Certo? X, Y e Z. Ao final, para você ter a matriz de rotação completa, você multiplica os 3 resultados das 3 fórmulas aqui, você tem a matriz de rotação. Bom, então chega de mistério. Os parâmetros extrínsecos, ele descreve como é que vai ser transformada o meu mundo real para a câmera. Meu mundo real para a câmera. Então, para isso eu preciso da matriz de rotação, que é essa que se encontra aqui, e da matriz de translação, que se encontra aqui. Toda ela numa matriz só. A matriz de translação, ela precisa ser multiplicada pela rotação, porque o simples fato de eu fazer isso aqui com o meu drone, eu desloco a minha imagem para cá. Então eu preciso simplesmente transpor essa imagem, transladar essa imagem também. Tá? Ao final eu tenho a matriz de projeção, que é simplesmente eu multiplicar a matriz intrínseca pela extrínseca, e aí ficou fácil você manipular isso. Tendo o ponto que eu quero no mundo real, eu tenho a matriz de projeção, eu multiplico um pelo outro, eu tenho o meu ponto com relação à câmera. Certo? Eu tenho o meu eixo X, o meu eixo Y e o Z. Para eu encontrar a posição exata na imagem, que vai ser a posição do pixel que vai ficar na imagem, basta simplesmente eu dividir X por Z, Y por Z, e eu tenho a posição da imagem. Extração de características. A extração de características, ela busca informações da imagem, que vai caracterizar aquela imagem, dizer que ela vai buscar a identidade daquela imagem. Certo? O resultado dela são pixels mesmos, simplesmente isso. Você vai ver que são pontos aleatórios, separados. E existem 4 principais técnicas de extração de características. Um detector de campo de Harris, Scale Invariant Feature Transform, SIFT, Speed Up Robust Feature, SURF, Oriented Fast and Rotated Brief, ORB. Este trabalho, nessa apresentação, será mostrado somente o algoritmo ORB, porque é o que foi utilizado neste trabalho. Um experimento de Adel, Emog e Bakri, de 2014, não muito velho, ele utilizou essas duas imagens e extraiu as características dessas duas imagens e fez uma comparação de quais extrai mais características e qual extrai menos características. O algoritmo de Harris, ele leva menos tempo para extrair as características nas imagens, como vocês podem ver ali. O SIFT é o que mais extrai características da imagem, ou seja, o SIFT é o estado da arte em extração. Falou em extração de características, é o SIFT que vai coordenar tudo isso daí. Tá?
Só que o Swift também é o que leva mais tempo para que você tenha esse desempenho todo, você tem uma perca de tempo para isso. O Orb, ele não foi o mais rápido, mas em quantidade de features, ele foi o que teve menor quantidade de features. Tá? Mas ele não, as features dele se aproximam bastante com as características extraídas pelo algoritmo Swift. O desempenho é bem similar, porque ele é invariante à rotação, invariante à escala, invariante a brilho. Tá? Simplesmente é um algoritmo que foi proposto por Hubble e seus amigos em 2011, não é muito velho. E ele faz testes binários. Ele é rápido para calcular. Você armazenar essas características é bem tranquilo. E o mais importante que torna ele embarcável é você ter pouco consumo de memória. Então você consegue embarcar isso daqui numa plataforma heterogênea ou num ARM, alguma coisa desse tipo. Combinação das características. Eu disse que as características eram pontos na imagens. Então aqui esses pontos representam as imagens. Esses pontos aqui. Você combinar essas características é simplesmente você dizer que essa característica é a mesma que essa nessa outra imagem aqui. Essa característica aqui é a mesma que essa. Então você vai fazer isso com todas as imagens. É óbvio que vai ter características que não vai ter ou que não vai se casar. Tá? Como por exemplo essa daqui. Ela não tem um correspondente do lado de cá porque a imagem termina antes. Tá? Então simplesmente você vai dizer quais características se combinam entre as imagens. Feito isso, você aplica, é necessário você excluir as características que não se casam, que não se combinam ali. Tendo isso, você aplica um algoritmo chamado Random Sample Consensus, ou RANSAC, que vai remover essas características indesejadas, que é o que chamamos de outliners, né? E só vai ficar os inliners, que são esses pontos característicos aqui. Tendo esses pontos característicos já casados, você consegue extrair por matemática a matriz homográfica. Tendo a matriz homográfica, você estima os parâmetros extrínsecos e intrínsecos apresentados anteriormente. Então você pode ver que toda a construção do mosaico gira em torno desses parâmetros intrínsecos e extrínsecos. Tá? Por último, tendo a matriz, os parâmetros intrínsecos e extrínsecos, eu consigo realizar uma deformação na imagem. Tá? Simplesmente essa imagem, como você pode ver aqui, ela não se encaixa retinha assim uma na outra. Eu preciso dar uma torcida nessa imagem para que ela se encaixe, certo? Então o warping faz isso. A função dele é justamente pegar os parâmetros intrínsecos e extrínsecos e modificar o conteúdo da imagem. Um adendo: filtro versus warping. O filtro são medidas que você aplica, algoritmos que você aplica para você melhorar o contraste da imagem, melhorar a iluminação, melhorar o contorno. Você busca bordas, entre outros. O warping já não, ele já muda as propriedades mesmo da imagem, como vocês podem ver aqui. Ao finalizar, esse daqui é o último passo. Você tendo isso, você já tem um BIA. Só que você ficar com esse risco aqui não é uma coisa muito apresentável. Então, para isso existe um algoritmo chamado Bending, que você aplica na imagem. Vamos supor que eu queira juntar essa imagem com essa. Se eu simplesmente juntar, vai ficar aquele risco aqui, ó, como vocês podem ver. Aplicando bem o Blending, você suaviza todo esse sistema, então dá a intenção de uniformidade sobre o seu conjunto de imagens. Tá? Triangulação. A triangulação ela visa você traçar retas
utilizando duas imagens. Você vai pegar os pontos característicos dessas duas imagens e vão traçar retas com a finalidade de que essas retas se cruzem no mundo 3D, ou seja, o mundo em que nós vivemos. Você vai ter uma altura, um posicionamento x e y desse ponto 3D, certo? Só que, ao traçar essas retas pelos esses pontos característicos, ela no mundo real não vai se cruzar, porque existem ruídos, distorções de câmera, entre outros, que não deixa de ser um ruído também. Tá? Então, para isso, existem métodos que fazem um cálculo para que seja igualado essas duas retas. E o mais utilizado é o método ponto médio, que visa em você traçar uma reta entre esses dois pontos, e o meio dessa reta é o ponto que deve se cruzar. Para isso você extrai a equação da reta 1 e da reta 2, ou da reta L e da reta R, iguala as duas e começa todo o processo de continha para que você encontre esse ponto médio aí. Tá? O bundle adjustment. Eu modificando toda a parte da triangulação, a minha matriz extrínseca e intrínseca não será mais a mesma, tá? Porque eu precisei fazer alterações naquele ponto. Então, para que o meu mosaico fique perfeito, o encaixe perfeito, eu preciso fazer essa correção no conteúdo da imagem. Eu preciso corrigir a matriz intrínseca e extrínseca, a matriz de projeção. Para isso, eu utilizo a técnica bundle adjustment. Ela vai calibrar essas matrizes de novo. Para isso, eu vou utilizar a matriz de projeção, porque é ela que vai ser corrigida. Os pontos 3D, os pontos extraídos pela triangulação. E as coordenadas da imagem, que são meus pontos característicos que se casam. Tudo isso vai ser feito num método recursivo, tá? Vai ficar fazendo conta e conta, procurando a melhor distância, a distância euclidiana entre x e y. E aí ele vai ajustando os parâmetros da matriz intrínseca. Computação heterogênea. A computação heterogênea ela é a junção de uma ou mais unidades computacionais com a finalidade de você diminuir o tempo gasto para um processamento, tanto tempo quanto consumo de energia. Essas unidades computacionais você pode ser uma CPU, uma GPU, DSP, FPGA, entre outros aí, que integrem um sistema de dois ou mais dispositivos desse tipo, tá? Bom, vou apresentar alguns dispositivos aqui que integram isso. O ARM é um processador que ele possui baixo consumo. Ele possui arquitetura RISC e um dos seus aspectos ele possui registradores, memória cache, memória RAM, interrupções, barramentos para comunicação com outros dispositivos, seja ele CAN, SPI, I2C, entre outros. E ele também possui dois coprocessadores, que um é o Neon, que ele é utilizado para processamentos multimídia, tá? Seja áudio, vídeo, e o VFP, que é utilizado para você fazer cálculos ponto flutuante, que é aquele cálculo 1.2 mais 1.4 dá 2.6, por exemplo. Nós da computação sabemos que isso não é tão simples para um computador fazer, tá? A GPU, ela digamos que ela possui múltiplos núcleos, tá? Se comparado com a CPU ela tem, aqui nesse exemplo, ela tem 2 núcleos. A GPU, no caso aqui, teria 3 núcleos. Então você tem um ganho de ao paralelizar o dado que você quer
fazer matemática, fazer as contas disso, tá? Além dela possuir muito mais unidades lógicas de aritméticas do que uma CPU. Então, isso você cria várias threads para trabalhar em diferentes núcleos da GPU, coisa que uma CPU hoje consegue ter até 8 núcleos. A GPU está conseguindo atingir um número de 192 núcleos. Só um exemplo. Lá tem GPU até demais. Núcleos. Duas maneiras de você trabalhar com a GPU são duas linguagens. Uma é a OpenCL, mantida pelo grupo Cronos, tá? É uma linguagem que foi desenvolvida praticamente para computação heterogênea. Você consegue programar utilizando essa linguagem desde CPU, GPU, FPGA, DSP, entre outros dispositivos, tudo utilizando somente essa linguagem. E tem o CUDA. O CUDA é mantido pela NVIDIA, ou seja, é uma plataforma proprietária. Você só vai conseguir programar em CUDA se você tiver um dispositivo NVIDIA. E o fato de você ter um dispositivo NVIDIA pode ser um sistema embarcado ou um computador, e isso traz a possibilidade de você conseguir programar tanto para o dispositivo embarcado quanto para o seu computador, e compilar nos dois ele vai funcionar a aplicação que você desenvolver. Tá? Então tem essas duas maneiras de você programar. E tem a FPGA. A FPGA ela é uma unidade, ela é um hardware que você programa ele conforme a necessidade que você tem. Existem vários núcleos dentro dele que são programáveis. Você controla ele por programação. Você diz para ele como ele vai se comportar através de programação. Tá? Você hoje tem duas maneiras de você programar, duas maneiras principais de programar um FPGA, uma VHDL e outra Verilog. E existe, devido aos avanços dos compiladores, tornou possível você programar o FPGA também em C, C++, Java, Python, e entre outras, porque ele simplesmente abstrai toda essa parte de programação diretamente no hardware e passa para uma programação mais sequencial, digamos assim. Bom, de todas essas técnicas, as técnicas utilizadas nesse trabalho são os modelos de câmera pinhole, que é praticamente impossível você fugir deles. O warping, que é aquele que vai modificar a imagem, extração de característica e a combinação das características. Essas são as 4 técnicas utilizadas. Se eu fosse escolher FPGA ou GPU, eu fiz a escolha entre a GPU. Por quê? O FPGA, para eu ter um ganho significativo pela quantidade imensa de núcleos que ele possui, eu precisaria estar programando diretamente no hardware, ou seja, transformando ele num ASIC. Já na GPU, apesar de eu ter menos cores ou menos núcleos, eu consigo ter um ganho na frequência, na velocidade que ela vai processar. Para eu fazer isso utilizando a FPGA, eu teria que implementar um processador dentro da FPGA, seja um NIOS, por exemplo, mas a velocidade, a frequência do NIOS é muito baixa, se comparado com a frequência da GPU. A frequência do NIOS ficaria na casa dos MHz ali, e a da GPU fica na casa dos GHz, então é muito mais potente, assim, se não for implementado em hardware toda a programação. Entre CUDA e OpenCL, o CUDA, como eu disse, compila em qualquer dispositivo NVIDIA, e o OpenCL precisaria verificar se as bibliotecas estão disponíveis para a arquitetura que eu escolher. Então tem todo esse processo aí. Matriz e métodos.
Eu vou apresentar para vocês as principais plataformas do mercado que possuem computação heterogênea. Uma é a Enforce 6540, desenvolvida, ela possui o processador da Qualcomm, o Snapdragon 805, no qual ela é composta de CPU, GPU, DSP e um processador de imagem ali dedicado, tá? É uma placa muito boa e muito potente, devido a esses diversos dispositivos que tem. Tem a NVIDIA Jetson TK1, que o foco dela é realmente você trabalhar com imagem aqui, alto processamento, porque ela tem uma GPU de alto desempenho e um processador ARM também. Tem a Parallella Board, que ela é um FPGA e junto com esse FPGA existe um processador ARM também. E tem a mais comum, mais maker, assim, digamos, a Raspberry Pi, que ela possui um processador que implementa a arquitetura ARM também, com um coprocessador de vídeo ali para você trabalhar com vídeos. A abordagem deste trabalho. A abordagem desse trabalho consiste em você criar um frame. Um frame, o que seria o frame? Você pegar todo o espaço de imagem que você quer, da área que você quer cobrir, tá? Você vai montar esse frame, ou seja, você vai criar uma nova imagem, vai entrar com as imagens que você registrou pelo trabalho, aqui, tá? O que eu vou fazer? Através dos dados, dos metadados que foram registrados no momento da captura dessas imagens, eu vou modificar essa imagem, eu vou aplicar o warping e vou distorcer elas para que elas se encaixem melhor. Eu vou aplicar o crop, isso vocês vão entender, eu vou cortar essa imagem, vocês vão entender o porquê. Eu vou extrair e combinar essas características, vou fazer o cálculo do modelo de câmera pinhole, que, como eu disse, é indispensável esse modelo, você aplicar esse trabalho. Vou calcular a derivada da distância em pixel, que é quando eu modifico essa imagem, extraio características e colo no frame essa imagem, um pixel que era para estar, uma característica que era para estar aqui, combinado com a outra imagem, eu preciso simplesmente dizer, esse pixel que está aqui combinado nessa imagem, ele vai encaixar aqui nessa imagem. Então eu preciso guardar a posição que ele foi, para que ele foi. E vou colar essa imagem ao frame. Tudo isso aqui se repete num loop por todas as imagens que compõem o conteúdo. Resultados e discussões. Bom, todo o software que eu utilizei até agora, toda a aplicação, todo o mosaico que eu construí até agora foi utilizando o software Agisoft PhotoScan como benchmark. Tá? Esse software é um software completo, utiliza a metodologia clássica para a construção dos mosaicos e ele faz também desde os ortomosaicos, ele extrai os modelos digitais de superfície, nuvem de pontos, entre outros. Comparação, eu tenho um conjunto que eu chamei de conjunto de imagens 2 aqui, no qual esse daqui é o resultado gerado pelo Agisoft e esse daqui é o resultado gerado pela aplicação desenvolvida neste trabalho, certo? Há algumas pequenas distorções, poucas coisas comparado com esse daqui. Mesma coisa, no segundo conjunto de imagens, eu tenho o gerado pelo Agisoft e tenho o gerado pela minha aplicação. Dá para ver que não está tão assim amassado, mas também não está esticadinho assim, perfeito, igual tal do Agisoft. Mas isso aqui já é um começo de resultado. Entendendo os processos Warping e Crop. Ao eu realizar o Warping, eu simplesmente, se eu fizer um Warping em Z, ou seja, no ângulo
yaw, que eu apresentei, que compõe a matriz de rotação, ele vai girar uma imagem dessa forma aqui. Ao girar a imagem, o próprio OpenCV ele abre essa quantidade de pixels pretos aqui, no qual para mim não é interessante para o trabalho, porque se eu colar isso, a próxima fotografia que eu for colar, é perigoso essa parte preta vir colada aqui mais ou menos, cortando a minha imagem. Então eu preciso cortar a imagem e ficar com o cerne dessa imagem. Ao cortar essa imagem eu fico com algo desse tipo. Então aqui eu apliquei o warping e cortei a imagem. Análise dos pontos-chave. Após eu aplicar o warping, cortar, eu extraio os pontos característicos. E ao extrair os pontos característicos, eu percebi que os pontos característicos, quando casados, eles não estão na mesma posição. Eles se aproximam, mas eles não estão no mesmo lugar, como é perceptível aqui. Você tem um ponto característico aqui, representado por esse ponto branco, e ao casar, você pode ver que ele está próximo, na mesma região, mas não no mesmo lugar, que era para estar aqui mais ou menos, ele está um pouquinho deslocado. Isso pode acontecer por dois motivos. Um é perspectiva diferente com relação ao conteúdo da imagem, tá? Ou precisão do algoritmo Orbe. Essas duas maneiras. O Orbe ele não é tão preciso assim como se espera, tá? Ou essa mudança de perspectiva aí que não é tratado aqui nesse momento. É fortemente a teoria de que a perspectiva não está correta. Por quê? Ao você casar os pontos, deveria ser mínima a diferença entre um ponto e outro. Porém, você nota que o que era para se encaixar aqui não está se encaixando aqui, porque a perspectiva está errada. E estando errada, esse erro vai se proliferando. Se essa casou errada, a próxima também pode casar errada. Tudo bem que os pontos característicos podem estar certos, a perspectiva pode estar certa, mas daqui para frente começa a ter um erro continuado, tá? Então a perspectiva é o principal fator de distorção aqui no conteúdo da imagem. Também há a possibilidade de o algoritmo de combinação se perder, tá? Então joga de novo o problema da precisão do algoritmo Orbe ao extrair essas características, porque essa imagem aqui deveria se encaixar aqui, e ao extrair as características ele me diz que essa característica é a mesma que essa daqui é a mesma que essa. Jamais isso vai estar certo, né? Quando você colar, você vai colar errado e isso vai jogar o seu mosaico de forma erradamente para longe, para tomar outra direção, tá? A matriz intrínseca. Foi de grande dificuldade generalizar isso para diversos tipos de câmera. Por exemplo, para o Mia 1, que possuía uma imagem de 4000 por 3000, tá? Utilizei outras informações como foco, distância focal, tamanho do sensor e OX e OY. Por quê? Ao eu abrir um frame novo, eu preciso simplesmente tratar como se fosse uma nova fotografia, tudo isso. A câmera tivesse subido e registrado aquilo lá como se fosse uma fotografia só. Para eu tratar isso como fotografia só, distância focal, OX e OY e o tamanho do sensor vai mudar demais. Principalmente o OX e o OY. Por quê? Lembra que eu disse que o OX e o OY geralmente começam no começo da imagem?
Aí eu começar a montar o meu mosaico, eu vou utilizar as coordenadas GPS, latitude e longitude, para montar o trajeto do drone. E vai ser colado conforme foi realizada a ordem das fotografias. Com isso, a minha origem muda. Ela precisa ser conforme a primeira fotografia e não mais no centro. E aqui você tem uma total modificação na sua matriz intrínseca, você não consegue generalizar ela para os demais. A mesma coisa para o MIA 2. O MIA 2 possui uma quantidade, um tamanho de imagem maior, 5.000 por 3.000 e tanto lá, tá? Então você também extrai o trajeto da imagem, você precisa descobrir qual que é o ponto de origem, se ele é superior direito, inferior esquerdo, superior esquerdo, inferior esquerdo, superior direito, inferior direito ou centro da imagem. Você precisa saber essa informação previamente antes de sair construindo. Outra coisa foi OpenCV, que foi a biblioteca utilizada para a construção desse trabalho. A Jetson TK1 ela possui a versão do OpenCV chamada OpenCV Fortegra, que ela é uma versão mais enxuta, mais básica, que tem muitos algoritmos de morfologia, que são aqueles algoritmos de melhorar o brilho, contraste, captura de vídeo, essas coisas assim, para você trabalhar. Porém, não tem o Orb, não tem estrutura de características, não tem combinação, não tem warping, nada disso. Então, para isso foi utilizado as versões 4.0 no notebook e a 3.1 na Jetson TK1 do OpenCV. Por que na 3.1 na Jetson TK1? Porque foi a única que eu consegui compilar, mais recente, assim, mais nova, que eu consegui compilar na Jetson e instalar todas as bibliotecas. Dali para cima, nenhuma delas compilou certinho e executou normalmente. Comparando as duas versões, a 3.1 tem uma distorção bem grande no resultado, tá? Justamente por isso que sobe as versões, porque eles encontram erros e corrigem e fazem correções justamente para diminuir esse erro. E esse foi um erro que eu deparei ao executar na Jetson TK1. Bom, tempo de processamento. É praticamente indiscutível a qualidade do software comercial com relação ao conteúdo na imagem, certo? Esse software comercial, para gerar aquele resultado, ele segue alguns passos, no caso, os passos apresentados aqui. E para a construção do mosaico de imagem Zoom, para juntar 291 imagens na resolução de 4.000 por 3.000 pixels, ele levou 3 horas e 35 minutos. Para a construção do mosaico de imagens 2, MIA 2, 88 imagens, resolução de 5.472 por 3.648, levou 37 minutos. Certo? Isso daqui é o resultado da aplicação no software comercial. Já na aplicação desenvolvida neste trabalho, utilizando o OpenCV, eu tive um ganho para construir aquele mosaico de 51 vezes, no mínimo 51 vezes, para a construção do mosaico de imagem Zoom MIA 1, certo? Utilizando o notebook P12.22, utilizando o conjunto de imagens 2, ou seja, há um grande ganho de tempo utilizando a metodologia apresentada neste trabalho, rodando num computador heterogêneo, que é CPU, que possui vários cores, mais a GPU. E rodando na Jetson, a Jetson são 3 horas e 37 minutos contra 38 minutos para construir um mosaico de imagens 1.
ou seja, um ganho de 5,64 vezes utilizando a Jetson TK1 na versão 1.3 e 23 minutos, vamos dizer, que representa um ganho máximo de 1,61 se compararmos o conjunto de imagens 2, que é aquele que tem 88 imagens. Conclusão. Neste trabalho foi apresentado uma nova maneira de construir MIA, mosaico de imagens aéreas, 2 cenários de execução da aplicação, notebook e a Jetson TK1, e o principal resultado é a redução do tempo na construção do mosaico de imagens em até 51 vezes para os parâmetros, para o conjunto de mosaico de imagens 1, no caso. Entretanto, alguns erros no resultado final devido à perspectiva do conteúdo da imagem, e para corrigir é necessário aplicar as técnicas de triangulação e band adjustment. Realizando isso, você tem um ganho de tempo enorme, você tem um ganho de qualidade da imagem melhor. A nova abordagem traz um resultado satisfatório, drástico na redução do tempo ao construir o MIA, uma falha de 1 a 2% ao encaixar as imagens devido à perspectiva, mas isso abre caminho para pesquisas futuras, principalmente para aquelas que visam o mesmo propósito. Com isso eu termino a minha apresentação. Obrigado ao pessoal do ESC, da USP, a Embrapa, Instrumentação, Departamento de Engenharia Elétrica e Computação, e ao meu orientador, professor Dr. Maximiliano Lupi. Obrigado.